Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus. Link aqui na descrição. Voltando um pouco, você falou da sua relação com o Pochettino, que é muito boa. Recentemente eu vi o Lucas Moura, que tá no São Paulo, aí ganhou a Copa do Brasil, falando que, pô, ficou muito mal com aquela final da Champions, porque ele foi o cara da classificação do Tottenham para aquela final e não foi escalado, né? Começou no Não, isso banco foi um crime. aquela final. O Pochettino chegou a falar sobre isso? Como é que foi essa situação? O Pochettino falou e falou que não se arrependeu. É porque o que aconteceu foi o seguinte, o Harry Kane se machucou na reta final da Champions League. E aí o Lucas Moura não era titular, mas foi ele que passou a ser titular. E ele fez aquele hat-trick contra o Ajax na Holanda, Histórico. que assim, é um negócio inacreditável. E aí o Harry Kane meio que correu contra o tempo pra conseguir jogar a final. Ninguém sabia ao certo se ele ia jogar ou não. E aí ele conseguiu se recuperar, não tava 100%, o Pochettino deixou o Lucas no banco e colocou o Harry Kane. Quando eu vi a escalação, eu falei, já perdemos. Porque aquele time do Tottenham, ele era muito unido, assim, e tinha uma ligação legal entre o Pochettino e os jogadores. Eu acho que quando ele fez isso, ele já meio que quebrou a confiança ali. Eu tenho certeza que ninguém se sentiu à vontade. Foi injusto o que aconteceu com o Lucas. Caralho. Foi injusto, e foi a escolha errada. E aí eu falei, putz, quando eu vi a escalação, eu lembro que eu até coloquei no Twitter, quando saiu a escalação, eu falei, um absurdo o Lucas tá no banco, sei que lá. Algumas pessoas concordaram, outras me xingaram, falando, é o Harry Kane, é o maior jogador da história do Tottenham. Não era pro Harry Kane ter jogado de titular naquela. Ou então sai outro, não sai o Lucas Moura. Mas o Pochettino nunca. Ele sempre falou, eu fiz a escolha que eu tinha que fazer, o Harry Kane era o melhor jogador do time, e não foi por causa disso que a gente perdeu a final. Mas o Lucas realmente tinha. Eu sentia que ele tinha bastante mágoa disso. E eu é entendo difícil, por quê. cara, também chegar nesse lugar de falar, não, eu me arrependo de ter colocado o Harry Kane, né? É, mas, cara. No íntimo dele, nunca ninguém, talvez nessas conversas particulares, você poderia ter tirado isso. Agora, pra imprensa, de fato, assim, é muito difícil. O que eu queria te perguntar, Eu posso contar uma história Claro. minha com o Lucas Moura? lógico, Claro. Primeiro que o Lucas Moura é demais, cara. Aliás, a gente tem muita sorte. Todos os jogadores que passam na Premier League, os brasileiros, cara, eles são muito legais. Os ingleses até tiram sarro da gente, porque a gente vai pra zona mista, por exemplo, eles não conseguem falar com ninguém. E a gente sempre fala com todos os brasileiros. Os caras são muito legais. O Lucas Moura, assim, eu adoro ele, sinto falta dele lá na Inglaterra. Mas teve uma entrevista que eu fiz com ele pela ESPN. Essa entrevista de 10 minutos. E na época tava a eleição. E ele tinha acabado de colocar no Twitter que apoiava o Bolsonaro. E sim. teve aquela discussão, não sei o que lá. E eu sei que nessas entrevistas, primeiro, você tem que mandar as perguntas primeiro, para elas serem aprovadas. eu não sabia disso. Aí você manda uma ou outra, e uma ou outra você faz assim, por fora. Uhum. E eu sei que eu não podia nem imaginar em falar de política, porque o Tottenham ia barrar. Só que o que eu perguntei pra ele? Eu falei, Lucas, você é muito ativo nas redes sociais. Você acha que um jogador que tem tanta representatividade como você, é importante você expressar a sua opinião? Você acha que todos os jogadores deviam fazer isso? Cara, ele visivelmente estava muito afim de falar do assunto. Ele falou, eu acho que tem que falar assim. E pior que quando a gente não fala, a gente é criticado. E quando a gente fala, as pessoas não entendem. Ele falou, eu tenho o direito em votar em quem eu quiser. Eu nunca desrespeitei ninguém. Enfim, ele deu uma resposta gigantesca de uns 4 minutos, assim, que eu fiquei, putz, que animal. Fudeu. Só que eu sabia, e aí o que acontece? Fica um tradutor do lado. Que quando acaba a entrevista, o tradutor passa pro assessor mais ou menos o conteúdo da entrevista. Aí beleza, acabei. Eu já entrevistava sempre o Lucas, fiquei conversando com ele, desmontando o meu equipamento, tudo, e só esperando pra ver se o assessor vinha falar comigo. Montei tudo, despedi do assessor, ele não falou nada, falei, que maravilha. Mas assim, quando tô no final do corredor, o seu assessor me... Ô, Senise. Aí virei e falei, puta. Ele falou, o que você perguntou de política pro Lucas? Aí eu falei, não perguntei nada de política. Eu perguntei de redes sociais. E aí ele começou a falar. Aí ele falou, mas eu vi que ele falou o nome do presidente do Brasil. Falou, ele falou, mas eu não perguntei. Aí ele falou, você sabe que você não vai usar nada disso, né? Você não pode usar nada disso. A gente tá aqui pra falar de futebol, não é pra falar. Falei, mas foi ele que falou. E ele visivelmente queria falar. Qual o problema? Falou, não, eu não vou nem seguir na discussão aqui com você. Você não vai usar. Tá bom? Falei, tá bom. Ele falou, inclusive eu quero que você corte esse trecho e me mande, que a gente quer ver. Falei, tá bom. Voltei pra casa, deu, sei lá,
Acho que na manhã seguinte, o pessoal da ESPN me ligou e falou: o que aconteceu na entrevista do Lucas ontem? Falei, por quê? Ele falou: a gente recebeu uma reclamação formal. O assessor falou com a Premier League, reclamou a Premier League e pediu para a Premier League garantir que esse trecho não seja utilizado. Falei, pô, mas eu falei com o assessor, tava tudo resolvido. Ele falou, a gente recebeu uma reclamação formal, então, pelo amor de Deus, não vamos usar isso. Falei, claro, não vou usar, vou mandar para ele. Mas aí eu mandei um recado pro assessor. Falei, cara, eu tinha conversado com você, a gente tá aqui toda semana, você precisava ter reclamado pra Premier League? Ele falou, não, eu ainda não estou conformado com a pergunta que você fez. Caralho, E aí, cara, só que aí o que acontece? É o que eu falei, você tem que ter uma boa relação. E aí, cara, eu falei, eu não fiz pergunta nenhuma, mas tá bom, vou te mandar o trecho aqui. Ele falou, inclusive, eu não quero só o trecho, eu quero que você me mande tudo que vocês usarem na entrevista. A matéria que vocês forem fazer, tudo, eu quero que vocês me mandem. Aí eu tive que mandar. E essa Ou seja, entrevista a nunca Premier foi ao League ar. censurou você enquanto... Não, isso é uma coisa normal lá, cara. mas não deixa de ser censura. Mas você não assim. perguntou sobre isso. O cara falou sobre o que ele queria. E outra, a Premier League não censurou só o repórter, mas censurou o próprio jogador que falou algo que ele queria dizer. E aí, o mesmo campeonato que, por exemplo, aceita investimento da Arábia Saudita no Newcastle, aprova isso um governo que mata jornalista. Tá no regulamento. Mas olha só, eu acho que nesse caso não é nem a Premier League, é o Tottenham. É o clube que não quer. O clube não quer nenhum. O assessor, ele sempre se preocupa para não ter nenhum tipo de polêmica. Porque senão é ele que vai ser cobrado, entendeu? Entendi. Então é ele que fica preocupado com isso. Mas aí o cara reclamou para quem? Para a Premier League. Pra Premier League. Mas a Premier League tem alguma regra que proíbe os jogadores de falarem de política? Não tem uma regra, mas a gente sabe, né? De novo, essas entrevistas como é que funcionam? Toda semana o clube disponibiliza um jogador que aparece lá no sistema. Então essa semana vai ser o Lucas. Aí todas as emissoras que transmitem a Premier League no mundo inteiro podem aplicar. Aí você aplica lá, ESPN ou Rede TV, quero falar com o Lucas, você manda já uma relação de perguntas assim que você quer fazer. E aí você é aprovado ou não. Geralmente quando é jogador brasileiro, eles sempre dão para uma emissora brasileira. Eu entendo assim, vamos lá. Eu entendo o lado do clube, velho, de não querer ser associado a algum lado político. Por exemplo, Felipe Melo, que apoiou o Bolsonaro nitidamente e tal. Na época da eleição já estava no Fluminense, não estava? Mas ele já era estava no Palmeiras, né? Tava. Mas já era um apoiador contumaz do Bolsonaro em outros momentos e tal. E fala abertamente sobre isso. Acho que ele tem o direito de falar sobre isso. Mas ao mesmo tempo, querendo ou não, é um jogador da instituição que está sendo associado ao apoio de um candidato que detém uma rejeição grande, um apoio muito grande, mas uma rejeição muito grande também. Ou seja, de alguma maneira, você está dividindo a torcida. Isso para o clube não me parece uma coisa muito legal. Como não parece ser legal, sei lá, o Santos ceder a Vila Belmiro pro Bolsonaro em plena pandemia ir lá fazer gol de barriga e cair de cara no chão. Você entendeu? Por quê? Porque eu acho que o clube, ele tem no seu quadro associativo, em todos os torcedores, pessoas que pensam de um jeito A e pessoas que pensam do jeito B. Então, na minha visão, o clube tem que ser apolítico nesse sentido. Ou se posicionar de alguma maneira. Nós somos assim, como há clubes alemães, por exemplo, que são notoriamente de esquerda, né? São Paulo. O São Paulo, por exemplo, ou que há União clubes... Berlim. Que há clubes União como a Berlim. Lazio que se posicionam de uma maneira completamente diferente. A Lazio acho que não se posiciona, mas a torcida, né? Mas bem, a torcida. Bem colocado, senão pode ser injusto. A Lazio não, a torcida. Uma parte da torcida da Lazio. Exato. Então, assim, ou você se posiciona, ou assim, você tenta... No caso do clube, eu entendo. Agora, querendo ou não, na nossa posição, enquanto alguém que vai tirar Mas essa entrevista, ela foi ao ar? Foi ao ar porque a entrevista foi boa, mas sem esse trecho. Sem esse trecho. Foi cortado. Porque geralmente a gente não usa a entrevista inteira de qualquer jeito. A gente faz uma matéria, né? Fala, Lucas... E é claro que eu iria utilizar isso na matéria, mas eu não utilizei. Por exemplo, tem um outro caso com o Tottenham também. Eu não sei que pergunta... Tinha um... O Eriksen jogava no Tottenham e tinha um jornalista dinamarquês que estava lá só por causa dele. E eu nunca soube que pergunta que ele fez pro Eriksen que... O Eriksen ficou puto. O jornalista não pôde falar com o Eriksen até o final da temporada. Então o jornalista foi embora da Inglaterra porque ele tava lá para falar com o Eriksen e eu não sei o que aconteceu. E poderia acontecer de um jogador ficar puto com a sua pergunta, mesmo que a sua pergunta tenha sido bem feita, e ele te queimar
de fato que o seu trabalho seria prejudicado? Porque isso acontece muito no Brasil. Teve vários casos. Você fecha aqui a janela, João. Teve vários casos Guerra. de jogadores que se enfesaram com perguntas. Vamos lembrar de um, o Valdívia com o André Hernan. Até falou, o Hernan falou sobre isso. Sim. Se acontece isso na Premier League e o Valdívia reclama para a Premier League, o Hernan poderia ser proibido de, sei lá, cobrir o Palmeiras por... Poderia, mas aí ia depender da pergunta que ele fez. Se ele fez uma pergunta descabida, talvez pudesse acontecer. Foi o que aconteceu com... De novo, eu não sei o que aconteceu. Então. Não sei qual foi a pergunta que esse repórter dinamarquês fez, mas ele não podia mais falar com o Eriksen. O Eriksen não ia mais falar com ele. Eu não sei qual a pergunta que foi. Mas é difícil, porque tem muitas vezes que você vai pra entrevista e, cara, tem um assunto que você, como jornalista, você tem que falar. Porque você sabe que você não pode falar. Então é muito legal e às vezes é meio frustrante também. Porque é tudo muito controlado. é tudo muito controlado. Eles querem falar de futebol. Eles não querem polêmica. Essa entrevista de 10 minutos, geralmente na quinta-feira, e teoricamente é tipo o esquenta pra partida do fim de semana. Então você tem que fazer uma ou duas perguntas sobre o jogo do fim de semana, e aí depois você faz perguntas gerais e tudo mais. Tem vezes, por exemplo, que eles não aprovam, não sei porquê, que você fale de seleção brasileira. Você fala, não, a gente tá aqui pra falar E, por exemplo, assim, essas entrevistas, essas exclusivas que existem ali no conglomerado do clube e tal, a gente mais ou menos conhece os padrões, mas eu me lembro bem de outras matérias, sei lá, se não me engano, foi o João Castelo Branco na casa do William, que era uma coisa que não tinha muito a ver com o clube, era uma coisa que, sei lá, ele tinha marcado um quadro com da fora. ESPN, assim. Numa dessas, o clube não pode falar nada a respeito. Não fala nada. Aí... Mas aí também você precisa da aprovação do clube. O pra fazer jogador uma não vai dessa- falar. Então, por exemplo, o Richarlison é o cara que eu mais entrevistei na casa, assim. Eu já fui na casa do Richarlison em Watford, em Liverpool, em Londres. Me dou muito bem com ele, me dou muito bem com o assessor dele, mas é sempre a mesma coisa. Eu falo com o assessor, podemos falar com o Richarlison? Vamos ver. Aí fala, beleza, o Richarlison vai falar, agora tô esperando a aprovação do clube. Então, o clube precisa aprovar pra entrevista ser realizada. Mas O cara é não muito pode melhor. dar uma entrevista quando ele quer, ele precisa sempre da aprovação do Mas clube. aqui no Brasil é assim também, pô. No Brasil, você tentar falar com o Veiga hoje, você não vai conseguir. A não ser que o Palmeiras e o assessor dele aprovem, assim. E é, o por, modus i- operandi. e é por isso que você fica sempre nessa Restrito, linha né? tênue, assim. Eu faço uma entrevista com o Richarlison. Eu coloco alguma coisa polêmica, muito polêmica, vai bater no clube e eu não vou conseguir mais falar com o Richarlison. Então, você tem que estar sempre... E eu fiz, com o Richarlison, eu fiz um quadro na época no DAZN que chamava Saudade. E aí eu passei um dia com o Richarlison em Liverpool. E eu levei o Richarlison no Cover Club. E aí até hoje tem a camisa dele lá que ele autografou tudo. Foi a gente que produziu isso. Então é legal pra caramba. Mano, ele adorou o Cavern Club, a gente andou com ele na rua, os caras paravam pra tirar foto, assim. Foi um dia, assim, muito legal com o Richarlison. Mas, de novo, se eu faço alguma coisa que o clube não gosta, esse dia nunca mais vai acontecer, né?